A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, eu não quero responder. É qualquer momento da vida. Basta um choque um pouco inesperado. Isso acontece. Eu não sou solitário, tenho muitos amigos. E de modo geral eu não sou triste. Só tô triste hoje porque eu tô cansada. Oi gente, tudo bem? Vocês assistiram agora o primeiro trecho que eu fiz desse vídeo e a ideia principal era eu fazer um vídeo todo bonitinho. Quando eu criei o roteiro desse vídeo, né? Mas pra ser sincera, eu gravei esse primeiro trecho e depois disso eu não consegui continuar a produção de conteúdo desse vídeo, no caso. Não consegui parar um dia e pensar e gravar e entregar o meu melhor pra vocês aqui. É uma sexta-feira à noite e acompanhados pela música da Lana Del Rey. I'm a song alone and a Friday night. E a sexta-feira 13 também. Eu resolvi gravar enquanto eu tiro minha maquiagem, falando sobre esse trecho da entrevista da Clarice Lispector. Eu acho que não é um momento mais perfeito para eu gravar emocionalmente, porque eu me sinto tão conectada com ela nessa entrevista. Essa entrevista dela, a última entrevista que ela fez, é uma coisa assim que eu sempre reassisto eventualmente. E eu tenho fases da minha vida no qual eu me identifico muito com a fase que ela estava vivendo. Essa entrevista de estar constantemente cansada e constantemente triste. Acho que momento não perfeito para responder a partir de que momento o ser humano se torna solitário quando eu estou me sentindo solitária. Eu fiz essa maquiagem hoje, ela tá super bonitinha, né? O que me perguntaram lá no meu Instagram: Rayane, quando você vai fazer vídeo, você escreve o que você... Sim. Esse é um mini roteiro que eu fiz. E a partir disso eu crio coisas na minha cabeça. Então, a partir de que momento o ser humano se torna solitário? E voltando ao assunto, eu me conecto muito com essa entrevista hoje, sentimentalmente. Eu tô nessa fase de me conectar, porque eu estou sem inspiração, eu estou sem vontades, eu estou sem gosto. Eu acho que nessa entrevista dela fica evidente o quanto ela está sem o gosto, sem a vontade, sem o estímulo, sem... Ela tá cansada e ela tá triste. E, enfim, momentos no qual a gente se identifica com a maravilhosa Clarice Lispector. Contextualizando, essa pergunta foi feita para Clarice Lispector na última entrevista que ela deu na vida, antes de falecer. E, eventualmente, vira e mexe, eu volto nessa entrevista, porque além de ser apaixonada por ela, pelo trabalho dela, eu me conecto muito com ela em si. E o que é muito doido, como a gente se conecta com pessoas que não necessariamente estão presentes na nossa vida, ou, enfim, que estão presentes nesse plano. A primeira vez que eu assisti essa entrevista, essa parte foi muito marcante pra mim, na minha cabeça. Eu fiquei me perguntando muito porque, primeiramente, ela se nega a responder, e depois eu acho que ela, não sei se ela se sente pressionada, mas ela dá ali uma resposta mais ou média. Ela meio que responde depois. Talvez dos especialistas aí em Clarice Lispector, o pessoal que é fissurado pela vida dela ou que estudou ela e estudou as escritas dela, saibam a resposta, saibam o motivo, mas eu aqui com a minha... como uma boa leiga que sou, como só uma apaixonada por Clarice, que não necessariamente passa os dias entendendo sobre a vida dela e sobre ela, eu quero tentar responder a partir de que momento o ser humano se torna solitário. E eu acho que o ser humano se torna solitário quando ele perde a fantasia da vida. Aquela inocência que a gente tem quando tem vontade de viver. Quando cresce, o ser humano se torna solitário quando afoga seus sonhos na realidade mesmo que a gente é obrigado a encarar todo santo dia de como a vida realmente é,
que ela não é simples, ela não é bonita, ela não é floreada, ela só tem momentos bons e momentos ruins. E dependendo, muitos momentos ruins. Quando a sua muiteza, seu cerne, se apagam. De modo geral, eu acredito nisso. Quando perde a sua essência. Voltando a Clarice, eu não sei dizer com certeza o que ela responderia mesmo, porque ela primeiramente fala que é segredo, né? E esse segredo realmente ficou em segredo. Ela só deu uma meia resposta. Mas, conforme eu vou reassistindo e conforme eu vou crescendo e conforme vai vindo os anos, né? Vai se passando um ano, dois, eu acho que cada vez eu penso numa resposta diferente. E eu acho que é esse o segredo. Será que é esse o segredo? Que cada vez a gente vai saber uma resposta diferente? Porque o ser humano está constantemente solitário. E isso me lembra muito de uma discussão que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro de uma psicanalista, que é... não vou me lembrar o nome dela, mas vai estar aqui na tela. E ela discute sobre isso, de como o ser humano, a gente nasce solitário. A gente cresce, a gente fala... não pode falar essa palavra aqui no YouTube, a gente, solitário. Então, por que a solidão é um tópico tão difícil da gente encarar? Voltando a Clarice também, eu acho que a gente pode encontrar algumas respostas em seus personagens, nas histórias que ela deixou pra gente, nos contos, nas novelas, em suas cartas. Então, pra vocês, em que momento o ser humano se torna solitário? Eu acho que tem várias fases da vida no qual a gente se torna solitário. Mas se fosse pra dar uma resposta, é aquilo que eu disse, a partir do momento que a gente perde a nossa essência. Quando a gente cresce, porque quando a gente é criança, tudo é tão mágico, tudo tão pode ser. E aí a gente vai crescendo e vai ver que às vezes não pode ser. E dói quando não pode ser. A gente não entende o porquê não pode ser. Mas a gente aceita que não pode ser. Essa é minha pele, só com a maquiagem do olho. Essa é uma pergunta muito interessante de se pensar. Mas eu acho que é aquela coisa, cada pessoa tem uma resposta. Eu acho que várias questões da vida é isso. Cada pessoa vai ter a sua resposta. Claro que vão ter especialistas sobre isso, formados nisso, que vão ter uma resposta muito mais bem embasada sobre isso. Mas acho que todo mundo um pouquinho com a sua carga de vida consegue dar uma respondida. Não com uma certeza, sempre um achismo, né? Mas consegue responder aí. Em que momento o ser humano se torna solitário? Bom, no livro que eu li da psicanalista, a gente já nasce solitário. Mas ela também aponta o ponto de que logo que nascemos nós já somos conectados com nossa mãe, com a nossa mãe realmente, uma coisa mais biológica mesmo, no qual a gente não está tão solitário, a gente acha que é conectado. É uma coisa assim sobre a psicanálise, lembrando que eu não sou especialista, mas esse livro é muito legal. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Leiam, é muito legal pra entender sobre o amor. É pra compreender mais todo a loucura que é o amor. Porque o amor é doido. O amor é uma loucura, já... Um pouquinho de silêncio. Vale muito a pena assistir toda a entrevista. Mesmo que você não goste ou não tenha lido nenhum livro dela, mas eventualmente você vai encontrar alguma citação de Clarice Lispector na internet. Então, acho que vale a pena assistir essa entrevista, porque ela é muito impactante, ela tem uma presença muito grande, ela tem um sentimento, ela passa um sentimento. Não só na escrita, mas na postura também. E acho que essa entrevista evidencia muito isso, sabe? Muito essa entrevista. Porque é como eu me sinto. É muito engraçado que uma parte da entrevista não é engraçado, essa forma de falar. Ela para e... Eu não sou sempre triste, eu só tô triste hoje porque eu tô cansada. E também é muito legal que ela fala sobre o hiato da escrita, né? Esse hiato de você estar escrevendo, você estar dedicada numa história, né? No caso, ela que é escritora, e depois quando ela acaba isso, ela fica com um vazio e fica triste.
Isso a gente pode levar para vários momentos da nossa vida. Eu escrevo, mas eu não sou escritora, tá? Eu nunca escrevi uma história, eu escrevo poemas, versos. Esse é o meu tipo de escrita, é quando eu não posso falar e eu quero escrever. E a minha escrita, ela é bem floreada, assim, bem... Ai, coisas doidas da cabeça, e eu gosto de ser meio poeta de boteco. Isso não é uma coisa ruim, já tô mudando de assunto, né? Mas me identifico muito nessa parte porque eu tenho andado muito sem inspiração pra fazer minhas coisas. E os vídeos, principalmente. Eu dei uma sumida lá nas minhas outras redes sociais, no meu Insta, né? Que era uma das minhas contas principais. E onde eu me dedicava pra fazer os vídeos. E não sai mais roteiro, não sai mais pauta, não sai mais nem vontade, sabe? Tirei toda a maquiagem, gente. Parecendo um fantasma. Então é isso. Agora eu vou lavar lá meu rosto, porque eu vou deitar e assistir Sex and the City. E eu queria muito assistir ela toda e trazer algumas discussões pra você sobre a série. Atualizando da minha leitura antes de ir, eu tô lendo um reconto de Romeu e Julieta, que se passa em Xangai em 1926. Tem disputa política, tem fantasia no meio. O nome é Prazeres Violentos, que é de uma citação do livro de Shakespeare, né, que ele fala. Vira e mexe, eu vou trazer aqui pra você sobre essa leitura, né, pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Agora eu quero que vocês me respondam. Quando o ser humano se torna solitário? Quando o ser humano se torna solitário? É segredo. Beijo, deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam nas minhas outras redes sociais, que lá eu posto mais conteúdos. Eu tenho andado sumida dos stories e dos reels. Eu tô na outra plataforma de dança, no qual eu posto biscoito. E vira e mexe eu tô postando maquiagem pra vocês e coisas. Enfim, gente, às vezes eu apareço lá, às vezes eu prometo coisas que eu não cumpro. E tá tudo bem. Vou mostrar pra vocês verem. Acho que o ser humano se torna solitário a partir do momento que ele começa a falar com uma câmera. E vocês querem mais vídeos assim no meu quarto, bem intimistas, bem amigas, bem irmãs, bem colegas? Deixa aqui embaixo. Beijo!